sobre toda essa confusão na final da Copa América que a gente segue falando, né? Afinal de contas, muitos torcedores, mesmo com ingressos, ficaram de fora da decisão. E eu converso agora com o Moser Carvalho, ele é advogado da banca Machado de Carvalho Advocacia e também especialista em direito do consumidor. Boa noite, Moser. Acho que a gente pode começar falando que esse torcedor, né, que ficou de fora, ele foi lesado, né? Boa noite, Gustavo. É prazer estar aqui com você. Certamente, esse torcedor ele foi lesado. Esse que ficou de fora pagou o ingresso, né? Porque o que a gente viu ali foi uma grande confusão, e uma confusão assim, voltada exclusivamente para mostrar a desorganização da Conmebol. A Conmebol agiu de uma forma muito temerosa, porque nós temos uma Copa do Mundo daqui a pouquinho, exatamente nos Estados Unidos. Claro que não vai ser administrada pela Conmebol, vai ser administrada pela FIFA, mas fica aqui aquele medo dos torcedores brasileiros. Tinha muito brasileiro lá, tinha muita gente torcendo aí, uns torcendo para a Argentina, outros torcendo para a Colômbia, ainda mais por conta do alguns do Fluminense que estão aí na rabeira ali do Campeonato Brasileiro, mas torcendo pelo John Arias, que estava ali na Colômbia, jogando pela Colômbia. Então a gente sabe que muitos foram lesados, e aí a gente sabe que virá muita ação por conta disso, né? A gente conversava um pouco mais cedo, né, doutor? E é lógico que a gente não consegue falar imaginando as leis americanas, né? Mas isso pode acontecer aqui no Brasil, isso já aconteceu em final da UEFA Champions League, por exemplo. O que aconteceu ontem, né, só para a gente contextualizar aqui. A tentativa de invasão fez com que os portões fossem fechados, e aí, com um atraso, a Conmebol decidiu então abrir os portões novamente. Nessa segunda vez, muitas pessoas sem ingressos conseguiram entrar no estádio. Quando perceberam essa superlotação do estádio onde acontecia a final, fecharam os portões de novo. E aí ficaram de fora torcedores com ingressos. Tem relatos de torcedores colombianos dizendo que gastaram $10 mil para 5 ingressos. Ou seja, é muito dinheiro. E aí, esse cara não conseguiu entrar, ele gastou uma bela grana. $10 mil hoje a gente sabe quanto é difícil chegar a esse montante. Se fosse no Brasil, doutor, o que esse torcedor teria que fazer para conseguir o dinheiro de volta, os direitos e tudo mais? Se fosse não, com certeza, possivelmente muitos saíram daqui do Brasil, seja colombianos, sejam argentinos, saíram daqui do Brasil e foram sim para os Estados Unidos assistir aí a final, ou já compraram antes, mas foram assistir a final. E isso, a gente está falando em valores reais, de R$55 mil a média por conta da cotação do dólar hoje. O que é que nós temos aqui nas leis brasileiras? Se fosse pelas leis brasileiras, nós iríamos certamente ter uma enxurrada de indenização postergando aí, claro, a cada dia mais a Conmebol iria rediscutir essa matéria, iria postergar ao máximo, mas iria ter que pagar uma grana preta, porque iria ter uma enxurrada de ação por conta do Código de Defesa do Consumidor. E o que acontece, Gustavo? Nos Estados Unidos não tem o Código de Defesa do Consumidor, mas nos Estados Unidos nós temos as leis são mais duras, as indenizações são mais duras, principalmente nesses casos, e certamente a Conmebol vai ser demandada também nos Estados Unidos. Mas eu quero deixar aqui algo claro para quem saiu daqui do Brasil, para quem foi para os Estados Unidos, para quem gastou aí $10 mil, R$55 mil a média, R$55 mil e mais um pouquinho, né? E não teve a possibilidade de entrar no estádio. Reúna todas essas provas e entre aqui pelo Brasil. Eu entraria aqui pelo Brasil por conta de você ter a possibilidade de discutir essa situação aqui no Brasil. A Conmebol tem sede no Paraguai. Peça uma carta rogatória para que o juízo intime a Conmebol por carta rogatória no Uruguai. Não vai poder aí ser pelo JEC,
pelo juizado especial, mas pode entrar sim e você vai ter seu direito apreciado. E eu creio também, Gustavo, que nos Estados Unidos vai ter uma enxurrada de ação contra a Conmebol. Por quê? A Conmebol é a que administra, eu estou falando muito Conmebol, porque a Conmebol é que administra a Copa América e essas competições sul-americanas. Então ela é responsável direto. Até porque o prejuízo nesse caso, é lógico que a gente, quando resolveu falar aqui sobre isso, ele não é só um prejuízo financeiro, né? A gente está falando de um prejuízo moral. Sentimental, moral. A pessoa que se preparou, queria, por exemplo, colombiano, argentino, ver a seleção em campo, lutando ali por um título. Mas não dá então pra gente falar assim, vamos se preparar para isso. Porque não é certeza que você vai chegar até uma final e não vai entrar, né? A gente espera que isso não aconteça, né? Por isso que já tem que saber o que deve fazer caso aconteça. É isso, né, doutor? Sempre, a prevenção é a melhor arma para a gente resolver qualquer situação. Então, se prevenir. Você já viu que isso aconteceu agora na questão da Copa América. Que é você que tem pretensão de ir aos Estados Unidos, assistir aí a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, vamos torcer para que o Brasil chegue à final da Copa do Mundo e ganhe essa Copa do Mundo, mas imagine você vai se preparar para ir à final da Copa do Mundo, já verificou, já viu que não deu certo aí essa situação com a Conmebol. Vá que a FIFA também cometa os mesmos deslizes, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, eu acho que a FIFA vai apanhar isso como algo que vai trazer um cuidado especial na hora da FIFA se preparar ali para a final ou para os jogos em si nos Estados Unidos, mas você que vai para lá já vai se cercando, guardando provas, filmando aquilo que não condiz com um respeito à relação de consumo e você vai poder também ter o seu direito ali preservado. Agora, o que a gente vê, Gustavo, me desculpa alongar mais um pouquinho, é que os Estados Unidos eles têm históricos aí de organização de grandes eventos como NBA, US Open, tem também o Master 1000, que inclusive o Guga ganhou em algumas oportunidades. Super Bowl, né? E são muito bem organizados, né? Esse, infelizmente, deu errado. Bom, que fique de exemplo, então, para que na Copa do Mundo, um evento muito maior do que a Copa América, isso não aconteça. Moser, muito obrigado, doutor, pela participação e pela entrevista aqui no Ligados no Esporte. Boa semana, viu? Obrigado, Gustavo. Quando precisar, estamos aí.